Boa noite, pessoal, tudo bem? Quem fala é Dr. Munir. Hoje a gente vai começar, né, o nosso clube do ultrassom e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre ultrassom de tireoide, né, coisas simples, coisas básicas. Quem sabe mais pra frente a gente não pode estar aprofundando um pouquinho mais aí em algumas coisas, até mesmo estar demonstrando a execução do exame na prática mesmo aqui para vocês. Tá certo? Então eu coloquei lá no nosso grupo do Instagram alguns laudos de tireoide para a gente poder comentar um pouco em cima deles, sobre o que é importante a gente colocar no exame, né, como executor, e também os solicitantes, interessante para vocês, o que deve ser cobrado, né, na hora de fazer, o que vão ajudar vocês, ajudar o paciente. Então hoje eu vou começar primeiro mostrando aqui algumas normativas do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? E aqui primeiro eu tenho para mostrar a questão dos. Esse é um PDF que vocês conseguem acessar fácil na internet. Qualquer coisa eu posso estar disponibilizando o link para quem quiser. Mas são os protocolos, né? Como se deve executar, o que se deve ter no exame, né? Abdômen superior, aparelho urinário. Então isso é o que o Colégio Brasileiro exige, certo? Então, como o nosso foco hoje é tireoide, deve ser documentado e relatado, né, na imagem os lobos direitos e esquerdos. Então não existe ultrassom bilateral de tireoide, que eu já vi alguns pedidos dessa forma. O ultrassom de tireoide é o ultrassom completo da glândula, tanto no plano longitudinal, no plano transversal, fazer as medidas de maneira correta, como se exige o Colégio Brasileiro. O istmo, o Colégio Brasileiro ele pede, né, que deve ser documentado o istmo, mas em alguns colegas não tem o hábito de medir e calcular o volume do istmo, por não fazer tanta diferença no volume final, né, da glândula como um todo. Mas eu prefiro medir e calcular e colocar também. Ele pede para evitar dividir as imagens, então cada lobo tem que ter sua imagem própria, medida, evitar usar o dual, dividir as fotos, mas tem alguns serviços que eles pedem para economizar essa questão das fotos, né? Usar mais o dual, mas a gente sabe que o Colégio Brasileiro não autoriza, não preconiza esse tipo de coisa. E é isso, caso tenha alguma alteração, algum nódulo, a gente vai documentar também, e isso eu vou entrar mais em alguns detalhes para vocês quando a gente for discutir sobre os laudos que a gente viu. Já na parte do Doppler, né, o que muda, além de tem que ser feito, não é, eu já vi colegas também que quando é solicitado o Doppler, eles só fazem a avaliação do vaso, não é isso, tem que ser feito todo o estudo modo B primeiro, para depois a gente fazer, né, a documentação tanto da vascularização global da glândula e também específicos para os nódulos, né? A gente tem que deixar bem claro, né, como é o padrão vascular de cada nódulo. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. A gente pode falar sobre a classificação Chamas. É uma classificação muito boa, muito importante, foi utilizada durante muito tempo, ainda é utilizada, só que não é mais uma classificação que determina muito alguma coisa. A gente primeiro sempre vai seguir o TIRADS, né? O TIRADS vai determinar a conduta, segmento, intervenção que seja, e o Chamas ele vem ali para dar uma complementada a mais, mas ele não tem esse poder mais de determinar se é uma punção ou não, se é mais cancerígeno ou não, se é benigno ou maligno. Isso Chamas já tem deixado de ser usado, mas tem muitos profissionais que ainda utilizam a classificação de Chamas, é brasileira, e ela ainda está em atuação na USP. A doutora, se eu não estou enganado, a doutora Cristina Chamas. E também o CBR ele traz, queria mostrar para vocês antes da gente adentrar no laudo, né? Aqui seriam mais seriam mais as normatizações, né? O que isso aqui fala, o que você precisa entregar mesmo, né? Aquilo é como executar o exame, o que você precisa documentar, e aqui o que você realmente tem que cobrar do médico que você está solicitando e tem que ter no seu resultado, e a gente precisa estar fazendo, né? Então, para a gente chegar
na tireoide é necessário ter o volume, avaliar a textura, pesquisar e caracterizar nódulos e ou outras lesões focais, mas não há necessidade de avaliar os linfonodos cervicais. Isso, existe um exame específico para isso, né? Então a gente também se respalda nesse sentido. E o modo B não inclui o Doppler. Então, assim, se o médico não quiser ligar o Doppler para nada, ele está protegido aqui, pelo menos a gente pode ser respaldado pelo colégio, porém é difícil a gente não usar o Doppler para nada quando a gente tiver alguma lesão, até mesmo uma lesão cística, para ter 100% de certeza que é uma lesão cística. Então, por isso que eu sempre falo que, se for possível, até a gente consegue entregar um exame mais completo para o paciente, mais informações, e também consegue ser melhor remunerado quando se solicita todos os ultrassons de tireoide com Doppler, né? Na minha opinião, todos os exames de tireoide deveriam ser feitos com Doppler. Então, para a gente dar continuidade, agora eu vou expor o primeiro laudo. Primeiro eu vou expor o laudo que a gente tem do modo B, para poder apontar algumas falhas que eu vejo nesse laudo, que a gente tem que evitar cometer esse tipo de erro. Mas vamos lá, vou tentar selecionar aqui para vocês, para ficar visível, mas vamos começar. Certo, né? Vamos focar um pouco mais aqui nessa parte da glândula, porque essa parte de pele aqui, pele, músculo, carótidas, a gente consegue avaliar. Claro que se a gente achar alguma lesão, a gente tem que relatar, é importante relatar, mas existem exames direcionados aí para a gente poder estar fazendo esse estudo, né? Então, vamos voltar aqui a falar um pouco desse exame em si. O que eu vejo de falhas nesse exame? Primeiro, eu queria apontar, né, a tireoide muito mal descrita, né? Apenas com contornos lobulados, como a gente viu. Não descreve como está, não coloca o volume. Se bem que na verdade ela coloca aqui o volume, mas ela não descreve a ecotextura da tireoide como um todo, se é uma textura homogênea, heterogênea. Eu digo isso que é importante porque, se você ter nódulo, não necessariamente se você tem um parênquima com uma ecotextura heterogênea, né? Na prática a gente vê que existem essas diferenças mesmo. Você ter nódulos, é possível ter nódulos e um parênquima heterogêneo, e é possível existir nódulo e não ter um parênquima com uma ecotextura heterogênea. Então isso é importante ser relatado e descrito melhor, essa questão da tireoide, né? Quando a gente chega na parte dos lobos, a gente normalmente só vemos a medida, né? A gente não vê a descrição dos lobos e tudo mais. E o que chama a atenção é que ela não descreve os nódulos com um padrão TIRADS, né? O TIRADS, ele é uma linguagem mundial preconizada pelo Colégio Americano de Radiologia, que é uma linguagem que a gente utiliza para descrever esses nódulos e também ver se são nódulos suspeitos ou não, né? Isso é importantíssimo, né? Não só para a gente, mas para quem está fazendo o acompanhamento do paciente, poder ter saber as características, as principais características de um nódulo ser ou não ser maligno ou benigno, ser mais suspeito ou não, porque o que vai confirmar mesmo é somente a punção, que é uma técnica de biópsia que a gente pode futuramente discutir também. Então, além dela não descrever os nódulos com as características preconizadas pelo TIRADS, ela coloca apenas 2 medidas do nódulo, né? 2 medidas aí o Colégio Brasileiro ele não especifica isso, mas é necessário colocar as 3 medidas do nódulo, né? Principalmente se for nódulo com... Ela nem coloca para a gente se esses nódulos são sólidos ou se são nódulos císticos, né? Que se for nódulo cístico, realmente é necessidade por uma medida. Se for um cisto coloide, não tem necessidade de dar tanta atenção para esse cisto, porque são lesões TIRADS 1 que vai acabar induzindo às vezes o profissional, principalmente profissionais que não tem tanto conhecimento com o TIRADS, a levar o paciente a uma punção desnecessária, né? Então ela não coloca se são sólidos, se são císticos, né? Ela não descreve muito bem, não dá característica quase nenhuma sobre esses nódulos, coloca apenas 2 medidas, né? E não coloca o TIRADS, né? Ela não classificou o nódulo. A gente precisa, além de descrever, nós precisamos dar
Só das características, o profissional que está lendo o exame, ele consegue dar a classificação, mas a gente precisa pôr a classificação T-RADS dos nódulos no exame, certo? Indicar ou não indicar punção, isso é a de cada profissional, e quem deve realmente interpretar isso é o médico que está fazendo o acompanhamento. Então, assim, um laudo muito mal feito mesmo, falta bastante informações, né? E assim, a gente precisa ter cuidado para quem indicar e para quem está realizando esses exames, porque isso interfere diretamente na sua conduta. E agora eu trago já um exame um pouco mais diferente, né? Para a gente poder estar dando seguimento, que já é, um ultrassom de tireoide com Doppler. Aqui a gente consegue estar avaliando a principal diferença entre o exame anterior e esse exame agora. A gente já vê que tem uma melhora em relação à característica da tireoide, né? Coloca um pouquinho mais de informações sobre a tireoide. Questão do lobo direito também, a gente já vê um pouco mais, ele realmente agora ele descreve conforme o T-RADS as características do nódulo, ele dá a classificação, a opinião dele, né? Segundo, não a opinião dele, mas ele precisa ver a imagem, descrever a imagem, a partir disso ele pontuar e dar o T-RADS. Isso ele fez de maneira correta aqui pra gente, todas as lesões. Só que temos uma falha, né? Antes de entrar no Doppler, a gente já vê que aqui, ó, diferentemente, ele coloca uma medida para cada nódulo. Então isso aí já fica bastante falho, né? Principalmente porque, como ele descreveu de maneira correta, a gente vê que são nódulos, lesões sólidas. Aqui, ó, sólido, misto. Se é misto, tem componente sólido, é importante pôr as 3 medidas. A gente vê na outra lesão aqui, cística, não tem problema, tudo tranquilo. Aqui eu não acho ruim colocar apenas uma medida, realmente está de acordo, mas quando for lesão sólida é necessário colocar as 3 medidas. Existem algumas referências que acompanham a evolução desses nódulos. Às vezes um nódulo não no primeiro exame ele não é um nódulo puncionável, mas ele tem um aumento considerável do volume, tem um aumento considerável ali de pelo menos 2 medidas. Então é interessante que se faça tanto as medidas e, caso seja necessário, colocar o volume também, mas o volume eu não acho que seja uma questão, porque o volume é uma coisa que com as 3 medidas o médico que está acompanhando o paciente ele consegue fazer esse cálculo de maneira tranquila. Então, nessa página eu chamo a atenção para isso. Vamos já dar uma olhadinha em relação aqui também, porque tem algumas descrições de alguns nódulos nesta página, mas ele segue o mesmo padrão, né, que a gente viu, né? Nódulo aqui quase total 100% sólido, esse aqui no caso, um nódulo 100% sólido, né? E ele coloca só uma medida, né? Então fica complicado a gente acompanhar a questão do desenvolvimento desse nódulo, até porque a gente vê que uma característica do T-RADS que pontua bastante é a largura ser mais alto do que largo, que não é o caso desse nódulo. Então, como que eu sei que essa medida que ele me pegou, fica complicado a gente acompanhar esse crescimento aí. Então é importante que tenha as 3 medidas, principalmente se for lesão sólida. Lesão cística realmente não tem necessidade de colocar as 3 medidas, certo? Excelente aqui a questão deixou o volume muito bem calculado, a gente não sabe se muito bem calculado, mas está feito, né? Tem a questão que ele faz o exame de acordo com, ele descreve segundo o T-RADS, mas ele esquece de colocar as 3 medidas. Agora eu vou voltar para aquela outra parte para a gente entrar um pouquinho mais na parte do Doppler, né? Porque a gente consegue ver de maneira clara que ele coloca informações ali. Ele fez o estudo do Doppler da glândula tireoide. A gente não vai ter acesso às imagens aqui, mas é possível ver que ele faz esse estudo do Doppler, mas o que ele comete de erro, né? A gente realmente pode fazer a avaliação tanto da artéria tireoidiana inferior ou superior. Então, pode ser a inferior ou pode ser a artéria superior. Isso não faz diferença, né? As duas servem para dar informações para a gente. E a gente precisa relatar o pico sistólico. O pico sistólico seria a velocidade máxima que ela atinge, né? E aqui no caso o colega coloca o IR,
O IR ele não é utilizado para, assim, alguns colegas utilizam, mas o importante mesmo na avaliação do Doppler da tireoide é colocar a velocidade de pico sistólico. Isso é o importante de ter, é a informação que a gente precisa ter, né? Pacientes que tenham essa velocidade de pico sistólico normal, eu vejo necessidade de colocar assim, né? Só perdão que a gente perdeu aqui a imagem, mas vamos tentar abrir ela novamente aqui, só um minutinho. Só um momento. Perfeito. Deixa eu só ver se eu consigo arrumar aqui para a gente rever novamente ela. Isso, consegui. Então essa aqui que a gente estava vendo, né? Até me perdi um pouquinho do que eu estava falando. Mas é que a gente tem, eu estava só recapitulando, a velocidade de pico sistólico, que é interessante, mesmo que esteja normal, eu acho interessante colocar, né? O Colégio Brasileiro ele não exige que seja colocado, como vocês viram lá, as informações, mas eu acho que é uma informação importante que ajuda não só no acompanhamento, não só diagnóstico, mas também no acompanhamento do tratamento do paciente. A gente consegue auxiliar o médico que está acompanhando o paciente para saber se tem necessidade de aumentar, diminuir a dose com essa informação da velocidade de pico sistólico. Então, assim, é uma informação que a gente precisa pôr, principalmente em pacientes que a gente vê que tem a vascularização alterada. Então a gente precisa colocar pacientes que acima de, isso é muito relativo, referências ali acima de 40, 60, a gente já começa a desconfiar de uma tireoidopatia, a gente precisa correlacionar com outras informações, e aí a gente começa a pensar em Graves acima de 100, existem referências que colocam entre 120 e 140, mas a gente já tem a necessidade de desconfiar dessas patologias. Então, assim, o Doppler de tireoide, além de fazer tudo aquilo que eu falei, além de colocar a velocidade de pico sistólico, não o IR, a velocidade de pico sistólico, a gente precisa também fazer aquele estudo não a classificação chamas, mas colocar se é uma vascularização mais central, se é uma vascularização periférica, de pedrovito central ou não, se ela é periférico e central, se esses são os dois de maior predomínio em qual região. Então isso é importante a gente estar relatando para o profissional, mas não será o padrão vascular que vai determinar se será funcionável ou não, mas sim o TIRADS. Características como se ele é mais alto do que largo, características em relação à presença de calcificações, focos ecogênicos, se ele é sórdido, se ele é cístico, se ele é a ecogenicidade, isso sim vai influenciar na questão da punção. Agora, a questão de diagnóstico de tireoidopatias, o Doppler tireoidiano com avaliação do pico sistólico, o pico sistólico é importantíssimo, seja da inferior ou da superior, da direita e da esquerda, certo? Então, gostaria muito mesmo de agradecer, né, vocês. Por favor, tragam dúvidas, coisas que vocês têm interesse de saber relacionadas à ultrassonografia. Porque assim, eu dependo muito disso, dependo de vocês para poder alimentar. Eu gosto muito de falar de ultrassom, não estou fazendo isso visando algo maior, realmente é poder compartilhar um pouco do conhecimento. Durante a minha vida eu sempre fui abençoado com pessoas que sempre se disporam a compartilhar o conhecimento comigo, e eu acho que é importante a gente se ajudar, né? Não pensando em questão de
crescimento pessoal, com certeza, mas também poder ofertar o melhor para os nossos pacientes, né? Ofertar um atendimento de qualidade mesmo e evitar que esse tipo de coisas, como eu mostrei para vocês, alguns exames, o paciente seja submetido a passar por situações como essa, um exame que muitas vezes ele está pagando, mesmo que seja pelo SUS, né? Mas ele está perdendo tempo e não está conseguindo um diagnóstico, um tratamento de qualidade. E a culpa muitas vezes não é sua, né? É de quem está realizando o exame, mas você pode fazer algumas coisas para poder exigir algumas coisas. A gente vê muitas vezes, eu pego muitos pedidos de médicos, principalmente endocrinologistas, que pedem ultrassom de tireoide e colocam descrever os nódulos de acordo com o padrão TIRADS. Isso não tinha que ser necessário, né? Isso era uma coisa que nós que fazemos ultrassom, isso tinha que ser uma coisa que comum na nossa rotina, descrever nódulos com TIRADS, que é o correto. Mas não, a gente não vê que acontece isso. Então, assim, vocês podem exigir, pedir essas coisas, às vezes colocar no pedido, ou até muitas vezes mostrar para o paciente onde realmente ele deve, o que ele deve buscar, assim como eu estou fazendo para vocês, e ele começar, ele mesmo olhar o exame e ver, poxa vida, aqui não entregaram aquilo que a doutora me pediu, então realmente posso pedir uma outra opinião, devo pedir uma outra opinião. Então vocês sabem que vocês têm um papel muito forte com isso, né? Não deixem o paciente de vocês na mão de qualquer profissional, porque não é um risco só para ele, pode ser um risco para você também. E esse canal tem o intuito de poder alertar, ajudar e tirar dúvidas. Eu aprendo todos os dias com ultrassonografia. A ultrassonografia é uma área vasta, assim como toda a medicina. Então, assim, eu sempre estou aprendendo também, vou aprender muito com vocês. E estou aberto a qualquer coisa aqui. Muitos de vocês aí podem me conhecer, tem meu contato, minha rede social. Prometo que nos próximos vídeos vou começar a deixar disponível aqui para vocês também. E em caso de dúvidas ou casos interessantes, quiserem compartilhar, a gente está aqui à disposição mesmo, viu? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus.